E aí galera, meu nome é Cauã Chode, eu tenho 16 anos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Mente. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre interpretação de textos. A maioria das pessoas, quando escutam essas palavras, elas surtam. É mais ou menos assim, ó. Que? Na prova só vai ter interpretação de texto? Ferrou. Eu não sei interpretar nada de texto. Oh, eu tô ferrado. Eu não entendo nada. Eu leio e nunca entendo nada. Nossa, esse texto tá muito grande. Nossa, esse texto tá muito pequeno. Nossa, esse texto tá muito médio. As pessoas nunca são tão satisfeitas, né? Satisfeitas. Fazer o quê, né? Você é uma dessas pessoas que não gosta de textos, principalmente quando tem nas provas, porque não entende o que lê? Ou ainda, você entende o que lê muito bem, mas quer se aprimorar ainda mais? Eu sempre falo isso, né? Você é uma pessoa que tem essa dificuldade, ou você é uma pessoa que tem facilidade e quer melhorar ainda mais? Porque esse canal não é só pra quem não consegue, mas sim pra quem consegue e quer se aprimorar cada vez mais. Sempre dá pra ir melhorando a nossa super mente. Relaxa, porque nesse vídeo eu vou te dar a solução para todos esses seus problemas em 6 passos. Opa, 6 passos. Você vai ser capaz de interpretar qualquer texto mesmo, ok galera? E tirar notas muito melhores nas provas da escola, ou até mesmo entender um texto para fazer um resumo, uma redação vai te ajudar em diversas matérias. Mas por que eu aprenderia textos? Qual seria o benefício para mim? Então, muita gente pensa que português é o que vai exigir a interpretação de texto, ou ainda literatura. Sim, essas duas matérias têm muitos textos, inclusive literatura. Em resumo, é a história dos textos ao longo da história. Ao longo da história? Sim, repetir a história 2 vezes, né? Ficou no passado. Relaxa, galera. Vamos esquecer esse errinho. Então, basicamente, essas matérias, sim, elas exigem muito a interpretação de texto, o que não quer dizer que outras matérias não exijam. Então é importante para todas as matérias. Todas, ok, galera? Qualquer matéria, inclusive matemática. Só para dar aquele aviso, ok? De sempre. Quem ficar até o final do vídeo, eu vou dar um extra pra vocês, galera. Um 7º passo, que é assim, ó, muito bom mesmo. Que é aquela dica. Mas fica até o final do vídeo que você vai receber essa dica extra, fechou? Agora, sem enrolação, vamos aos passos. Aos passos. Por favor, editor, não coloca isso, pelo amor, né? Aqui, ó, tão fácil fazer um walk do Michael Jackson. A bit thing, where my roll. Mas com o pé é tão difícil. Primeiro passo, ler o texto todo. Sim, precisamos ler o texto todo com muita atenção, ok? A primeira leitura, a gente não precisa entender tudo, ok? De primeira. A gente só precisa pegar a ideia geral do texto. Sei lá, se tá falando sobre uma notícia, se tá falando sobre um nascimento, às vezes uma notícia de morte, às vezes tá falando sobre o sonho que alguém teve, às vezes tá falando sobre um menino, sobre uma menina, pode estar falando sobre diversos assuntos. Essa primeira leitura é mais pra gente se contextualizar, ok? É mais uma passadela bem rápida assim e com muita atenção em cada ponto do texto, só que de uma maneira mais geral. Não precisa se pegar em cada pedacinho, ok? Só precisa entender a ideia geral do texto mesmo. Segundo passo, releia. Mas releia com muita atenção. Releia quantas vezes for necessário, ok? Porque essa releitura, depois que você já leu, o seu subconsciente já associou sobre o que é aquele texto. O seu subconsciente já entendeu a mensagem principal do texto. Só o que você precisa fazer agora é reler, reler e reler para que você possa frisar alguns pontos importantes, ok? E como você vai saber quais são os pontos importantes e quais não são? Você só vai saber quando você lê a pergunta. Você tá lá lendo um texto, você vê qual é a pergunta, e aí você vai lá e relê até achar no ponto do texto a parte específica. Terceiro passo, grife. Então a gente pega um marca-texto e grifa esses pontos justamente depois dessa leitura, a gente já entendeu. Então é degrauzinho por degrauzinho, galera. Fizemos o primeiro passo e entendemos o contexto geral.
Fizemos o segundo, entendemos as partes específicas. Mas como lembrar quais são as partes específicas depois? Numa próxima pergunta, seja numa releitura de novo, você grifa os pontos principais, ok? E pode inclusive fazer anotações, por isso que é extremamente importante e eu recomendo muito usar livros físicos para que você possa grifar, apesar que hoje em dia livros digitais também dá para passar um marca-texto digital, ok? Só é mais difícil para você escrever algumas observações mesmo. Quarto passo, separe fatos de opiniões. Qual que é a diferença entre fato e opinião? Para você separar, você tem que saber a diferença primeiro, né? Fato é algo absoluto, é aquilo e acabou, ok? Por quem foi determinado se é absoluto ou não, como eu acredito que tudo é relativo, eu sou relativo. Tá bom, se tudo é relativo, essa própria afirmação é relativa, então não tem como. Algumas coisas estão ali no texto como dados mesmo, como o ano, a data de nascimento de alguém, como o nome, isso são fatos, ok? Agora, a opinião é do próprio autor, não é a sua opinião, não é assim, ah, eu gostei desse texto por isso, eu não gostei por causa disso, Cauã. Não, não é assim, cara. Você vai pensar o seguinte, qual é a opinião do autor em relação aos fatos? Separando fatos de opiniões, você terá bem divididinho ali e vai conseguir responder melhor as perguntas. Se vier algumas perguntas assim, ah, o que é tal coisa, como foi feito tal coisa, por que foi feito tal coisa, tudo isso são fatos. Agora se cair assim, qual a ligação disso com isso? Segundo o autor, qual a opinião dele nesse fato? Entende? Você vai ter essa separação muito nítida. O quinto passo. Retorne. Sim, retorne ao texto para que você possa ler ele mais vezes ainda mais para frente, quando você já tiver feito a prova e for ver a correção. É de extrema importância os erros da prova, a gente não ficar choramingando, ai, que eu errei na prova. Tudo bem, cara, relaxa. Pega essa prova, entende onde você errou, relendo o texto, talvez você já esteja um pouco mais maduro. Ah, calma, mas a prova só foi corrigida uma semana depois, um mês depois, tudo bem. Aí talvez aí você não esteja mais maduro, você relê mesmo para aprender onde você errou. Talvez daqui a um ano, se você tiver guardado o texto, tenta ler de novo. Isso é muito interessante dos textos. Cada vez que a gente for ler, a gente vai ter uma interpretação diferente dele, fechou? Por isso que as partes grifadas são de extrema importância, justamente para a gente, quando reler, não precisar reler tudo. Se você não quiser, você relê só as partes grifadas e as suas observações, separação entre fato e opinião e tudo mais. Sexto e último passo, reescreva o texto, ok? Agora que você já leu, já entendeu o contexto geral, foi o primeiro passo. O segundo passo, você já releu várias vezes e pegou as partes específicas. Terceiro passo, você já grifou os pontos principais, pôs as suas observações. Quarto passo, você já separou fatos de opiniões. Você já sabe o que é concreto e o que é mais abstrato, mais relativo. Quinto passo, você já retomou ele, ok? Até mesmo depois de um tempo, ou na mesma hora fez uma outra releitura, vendo só as partes grifadas, fatos e opiniões. Esse sexto passo é o seguinte, galera, é pra gente fazer um resumo, ok? Faça o seu resumo personalizado, compile, compacte, sabe? Deixa apertadinho, compactar é apertar o texto. Então o texto tá assim, deixa ele assim, ó, sabe? Pega um texto que tem lá, sei lá, 30 linhas e reduz em 5 linhas, pra quando você for retomar, você retomar ainda mais compactado, para quando você for responder uma pergunta, você ter a sua interpretação, a sua própria visão sobre o texto. E agora, parabéns para você que ficou até o final do vídeo, cara. Dá uma respirada. Que agora vai ter um extra, que é o sétimo passo de como interpretar textos. E esse sétimo passo é o seguinte. Pausa para suspense. Quem é que fala isso, né? Não era só dar uma pausa mesmo. Mas enfim, ler muito. Leia muito, cara. Eu consigo interpretar bem os textos. Por quê? Porque eu faço esses passos com certeza. Só que mesmo antes de estudar esses passos eu já lia bem textos, sempre interpretei bem textos. Por quê? Porque eu sempre li muito. Desde os 5 anos de idade, minha família me incentivava a ler muito. Se sua família não te incentivou até agora, se você não sente vontade, cara, entenda uma coisa. Quanto mais você faz uma coisa, criando disso um hábito, mais fácil fica essa coisa. Quanto mais você lê, quanto mais você aplicar essas dicas que eu te falei, é a consistência, mais você vai ver a facilidade quando você estiver interpretando um texto, mesmo que você nunca tenha visto aquele texto na vida, nunca tenha visto nenhum texto daquele esquema. Você vai conseguir
ser cada vez mais vitorioso, fazendo disso um hábito e fazendo ficar cada vez mais fácil. A quantidade que você faz algo é proporcional diretamente à quantidade de facilidade daquilo. Quanto mais fácil fica. Cara, você é vitorioso. Mesmo que você não acredite em você e em interpretar textos, eu acredito em você. E eu espero que nesse vídeo eu tenha feito você se tornar ainda mais autoconfiante com essa dica de como interpretar textos, que vai entrar na minha playlist de métodos. Junto com os vídeos, se você não viu, clica no link aí na descrição para ver o vídeo dos 9 tipos de inteligência e também do trailer do canal, que é tudo sobre métodos de maneira bem geral. No trailer eu explico o objetivo do canal, nos 9 tipos de inteligência eu provo que todo mundo é inteligente, é um conteúdo para todas as matérias, assim como esse de interpretação de texto. E se você ainda não viu, vai na minha playlist de matemática, que tem lá um vídeo de como estudar matemática. Depois de ver esse de interpretar texto, você pode tentar aplicar essa interpretação para estudar matemática, fechou? Todos os links vão estar aí na descrição. Apoie o canal, galera. O maior problema das pessoas em matemática não é não saber matemática, sabia? Foi feito um estudo e foi feito com vários alunos nas escolas, eles perceberam que o maior problema dos estudantes em matemática está na interpretação de textos. Matemática é uma linguagem, então saber traduzir e interpretar a língua portuguesa para transformar matemática em uma conta é a parte fundamental, ok? Muita gente quando tem uma continha consegue, mas quando tem um texto e tem que interpretar não consegue. Por quê? Se você não sabe uma das línguas, seja a língua de entrada, seja a língua traduzida, você não vai conseguir traduzir, entende? Então é de extrema importância. Por isso que eu tô aqui para ajudar você a interpretar melhor os textos, fechou? E o que você achou do vídeo? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou, que o seu feedback é muito importante, a gente vai melhorando a cada dia. Não esquece de deixar o like, ok? É muito importante para o YouTube entender que você gostou do vídeo e distribuir para ajudar cada vez mais pessoas, ok? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo, sai um por semana, lembrando, ok, galera? E é muito importante vocês fazerem tudo isso e também compartilharem para que mais pessoas possam possuir esse conteúdo, fechou? Então, eu fico por aqui. Vamos juntos desenvolver uma super mente. Tchau!